Olha aí, pessoal, a inflação do aluguel, que é o índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas do mês de janeiro, entre aspas, desacelerou. E você sabe o que significa esse termo, né? Quando tem desacelerou, é porque o pessoal da grande mídia está tentando pintar a história como se fosse algo positivo, algo favorável, quando na verdade não é. E você sabe que neste canal a gente faz uma análise muito mais honesta do que a grande mídia, obviamente, né? Aqui não é a grande mídia, aqui realmente é um canal que fala a verdade, que mostra a realidade a respeito da alta de preços que nós estamos vivenciando, até porque aqui, você sabe muito bem, estamos analisando as questões nesse contexto, nessa ideia de que inflação é aumento de preços, quando na verdade não, inflação é o aumento da base monetária. A alta de preços nada mais é do que a consequência mais visível, mais imediata de uma inflação que já aconteceu. Você sabe também que o índice oficial usado pelo governo, pelo Banco Central, é o IPCA, que é feito pelo pessoal do IBGE, com todos aqueles problemas que a gente já sabe muito bem a respeito desse órgão, toda a treta que está rolando lá com o Márcio Postman e etc., ainda assim é o índice oficial. Sabe-se lá, a que duras penas o IBGE conseguiu manter o IPCA abaixo dos 5% no ano passado. Mas deu trabalho para eles conseguirem isso aí, sem dúvidas, né? De qualquer forma, esse índice aqui, IGPM, embora não seja o oficial do governo Lula, do Banco Central, é o índice aqui da Fundação Getúlio Vargas, podemos dizer um índice alternativo, ele é muito bem considerado de forma geral e eu prefiro muito mais esse índice do que o IPCA do IBGE. Então, vale a pena sempre falar disso aqui. O IGPM considera até o dia 20 do mês, tem o IGPDI, que é do mês completo. Deve sair aí daqui a uns 10 dias, então se tiver alguma novidade nesse sentido, a gente traz aqui para o canal também. Aqui, a notícia da Agência Brasil, né, a estatal de televisão de notícias de mídia do governo. Um dos grandes erros do Bolsonaro, aliás, foi não ter acabado com esse negócio de EBC, era tranquilo de fazer, o cara deu esse mole e agora o governo Lula fica usando essa ferramenta de mentira, de distorção de realidade. Mas tem análise aqui também do próprio site do IBRE, né, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, usando o termo desacelera. Por que esse termo está sendo usado? Porque, na verdade, esse índice aqui de 0,27% de alta de preços em janeiro é consideravelmente menor do que o índice de dezembro do ano passado, que foi 0,94. Isso é indiscutível. Agora, né, primeiro de tudo, eu sempre falo aqui no canal, não dá para manter altas tão elevadas por tanto tempo. A gente teve aí IGPM batendo 1% mais do que 1% em outubro, em novembro, quase 1% em dezembro. E lembre-se, isso aqui é percentual em cima de percentual. Então esse valor vai se sobrepondo. Para você ter um aumento de 1% depois de ter um aumento de 1% no mês anterior, é mais difícil. Esses dados, esses números podem enganar. Subiu 0,27 em janeiro, em cima do 0,94 de dezembro, que subiu aí, que já era uma subida em cima do 1, alguma coisa de novembro, e por aí vai. É um acumulado muito grande no fim das contas, né? Ainda assim, é claro que esse índice não é assustador, não chega a ser desesperador. Se tivermos esse patamar de aumento aqui o ano todo, 0,27, a gente vai ficar no centro da meta, ou muito perto do centro da meta, provavelmente que é 3%. Claro que, infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? É inevitável que os preços subam mais do que isso. Sim, mas o pessoal está comemorando aqui, principalmente, né? Porque os itens aqui relacionados ao consumidor, né? O índice de preços ao consumidor, que é aquele que mais pesa no final das contas, né? Subiu um pouquinho, 0,14. Aliás, não é esse aqui, né? Ele pesa um pouco menos. O índice de preços ao produtor é o que mais pesa, tem 60% do índice é composto por ele e caiu bastante em relação à alta de dezembro, desacelerou, portanto, né? Tá aumentando ainda, é resultado positivo, não tá caindo o preço não. Mas tinha subido 1,21 em dezembro, agora subiu 0,24, um negócio muito mais contido, sem sombra de dúvidas. Inclusive aqui alguns itens tiveram uma queda de preços efetiva, né?
Agora, o problema é o seguinte, esse conjunto aqui de índice de preços ao produtor ficou alto durante muito tempo. Então, a gente pode esperar que haja um impacto nesse sentido no preço ao consumidor, porque essa alta lá na produção vai passando pela cadeia econômica toda até chegar no final dessa história, que é o consumidor que paga essa conta. Tanto que o índice aqui de preços ao consumidor subiu um pouco mais do que no mês de dezembro. Uma alta ainda não muito expressiva, 0,14%, mas está subindo, enquanto tudo está caindo. É esse efeito aí, esse delay que existe entre o aumento do preço do custo para o produtor e o valor final elevado para o consumidor final, né? Também a construção civil teve uma alta considerável, 0,71%, muito mais do que no mês de dezembro. Então não é como se tudo tivesse caindo de preço, não está, os preços estão subindo, só que para o produtor está subindo mais devagar, e como esse índice é responsável pela maior parte do IGPM, o índice total, o valor ali, a métrica total computada, fica num patamar um pouco menor, aliás, consideravelmente menor do que dezembro, né? Só que, volto a dizer, isso não significa muita coisa. Se o patamar se mantiver esse aqui o ano todo, beleza, a gente vai chegar no final de 2025 com uma inflação tranquilinha, nem vai parecer Brasil, vai parecer aí primeiro mundo, né? Alguns países do primeiro mundo também, diga-se de passagem. Agora, o grande ponto a se analisar aqui de forma geral, e é onde parece que a grande mídia acaba falhando na análise, ou deixando passar de propósito, não sei, mas eu sempre gosto de trazer esse ponto aqui, é olhar uma janela temporal mais ampla, pelo menos 12 meses. E nós temos dados aqui da própria Fundação Getúlio Vargas, do IBRE, mostrando essa janela temporal para que a gente tire as nossas próprias conclusões. Então aqui, aliás, esse gráfico aqui, né, vem desde quando, né? Desde 89, meu amigo, isso aqui é um prato cheio para quem quer fazer um estudo de depreciação de moeda no Brasil, né? Mas vamos pegar só o período mais recente. Nós temos aqui os dados de janeiro, portanto, né? 0,27% de alta e um acumulado de 12 meses de 6,75%. Olha como isso aqui está muito pior que o IPCA, que está abaixo de 5%. Aliás, vai diminuir, inclusive, em relação ao IPCA de dezembro de 2024, porque deram uma marretada legal esse mês aí de janeiro. Não está finalizado ainda, mas a primeira prévia que nós tivemos era de um índice muito mais marretado, né? Agora, perceba que esse índice aqui aumentou de dezembro para janeiro, né? Ah, mas desacelerou aqui o crescimento de preços. Como que aumentou o índice, né? Aqui é o índice mensal nessa coluna e nesta coluna aqui é o índice anualizado, a janela de 12 meses, percentual em cima de percentual. Como que isso desacelerou em relação ao mês anterior e ainda assim o índice geral aumentou, o acumulado? Porque o que importa mesmo, né, é o janeiro do ano anterior, que é o que saiu dessa contagem. A gente pega essa janela aqui temporal, antes, né, estava nessa janela de janeiro de 2024 a dezembro de 2024. Agora, como a gente incluiu o mês de janeiro de 2025, sai esse mês aqui de janeiro para fazer essa composição de 12 meses daqui para baixo. E olha só, saiu 0,07% de alta em janeiro de 2024 para entrar 0,27%. Então eu te pergunto, será que está melhor? Será que isso é uma desaceleração? Porque no mesmo mês do ano passado, a coisa estava muito mais controlada. Veio de uma alta considerável nos meses anteriores, é mais ou menos um padrão você ter um final de ano com preços subindo, é típico no Brasil ao que tudo indica, mas deu uma controlada legal depois disso aí. Aí eu te pergunto, será que é melhor comparar isso com o mês anterior ou com o mesmo mês do ano anterior? Porque cada mês tem a sua característica. Aqui no Brasil e em outros países também, vários fatores podem acabar impactando nos preços. Lembrando que isso aqui é aumento de preços, não é aumento da base monetária, não é inflação de verdade. É apenas o resultado da inflação mascarado com um monte de coisas aí. Eventos sazonais e tudo mais, né? Agora, para pensar na próxima leitura que vai ser feita no final de fevereiro. Vai entrar mais um mês aqui embaixo
E vai sair este mês de fevereiro de 2024, que teve uma deflação, uma queda de preços de 0,52%. Agora me diga, você acha que em fevereiro nós vamos ter uma queda de 0,52%? Se tivermos um resultado maravilhoso, uma queda de 0,4%, preços caindo no governo Lula, ainda assim esse índice aqui vai subir, o anualizado, porque a queda lá atrás foi muito elevada. Vamos substituir isso na janela de 12 meses. Se a gente tiver um resultado zero, não, os preços não mexeram nada, estão controlados. Isso aqui vai para 7, um tanto aí. Se tivermos algo parecido com o mês de janeiro agora, 0,27, 0,30, isso aqui vai para 7,5. E a coisa vai piorando, porque depois em março nós temos também uma deflação, tínhamos, né, uma deflação de 0,47 que, convenhamos, não vai ser repetida agora esse ano, nada indica isso, né? Temos aumento de preço de combustíveis, temos aumento de preço de carne, café, vários itens alimentícios, tudo isso já previsto. Não, esse índice vai piorar, infelizmente, a tendência é essa, de forma que não há nada a se comemorar nesse sentido aqui, né? E se você quiser pensar que o pessoal fazendo a expectativa para o IPCA de fevereiro do próximo mês já colocou algo perto de 1,4% em apenas um mês, para onde você acha que esse acumulado vai se o mês de fevereiro for isso aqui? Vai ser uma piora de 2 pontos percentuais nesse índice todo, vai colar em 9%, meu amigo. Realmente é uma situação escabrosa, então não tem nada para se comemorar e o pior de tudo, as expectativas, as perspectivas não são nada animadoras. Fevereiro promete ser um mês bastante complicado do ponto de vista dos preços, né? Eu vou deixar aqui outro vídeo recomendado para você em que eu faço análise de aumento de preços de forma geral, para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.